Olá, queridos, graça e paz, que bênção a gente continuar aqui na nossa caminhada pelo livro de Salmos. Que o Senhor seja louvado, engrandecido nessa semana aí que se inicia e glorificado através da vida de cada um. Hoje nós vamos aqui percorrer os capítulos 46 ao 50 e nós estamos vendo, um povo aqui cercado por guerras, por ameaças, por homem refletindo sobre o seu próprio coração, sobre a vida curta, e Deus, chamando, convidando o seu povo para um relacionamento mais perto. E em cada salmo nós estamos sendo lembrados, de que a nossa segurança ela não está nas circunstâncias, mas está no Senhor. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E o Salmo 46 nos leva a um momento em que tudo parecia instável. O salmista aqui descreve um cenário assustador. Ele fala que a terra treme, as montanhas parecem cair no meio do mar, as águas se agitam. É a imagem de um mundo em crise, como se tudo aquilo que parecia firme estivesse balançando. Mas logo no início nós encontramos uma declaração muito poderosa, que é uma das mais poderosas de todo o livro de Salmos. Que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A gente consegue perceber que o salmista não diz que os problemas não existem. Ele não finge que está tudo bem, pelo contrário, ele enxerga o perigo, mas ele escolhe olhar para Deus acima dele. E enquanto tudo parece fora do controle, Deus continua firme. Então ele fala de uma cidade que não será abalada porque o próprio Senhor está nela. As nações se enfurecem, os reinos se levantam, guerras acontecem, mas Deus continua governando sobre tudo. E então ouvimos uma das vozes mais conhecidas das Escrituras: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como se o Senhor dissesse: pare um momento. Pare de olhar apenas para o tamanho do problema. Lembre-se de quem eu sou. Quantas vezes precisamos ouvir isso também? Nem sempre precisamos de mais respostas. Às vezes nós precisamos apenas voltar os nossos olhos para o Senhor. E depois desse salmo de confiança, nós entramos em um grande cântico de celebração. No Salmo 47, o povo parece estar reunido para adorar. O salmista convida todos os povos da terra. Batei palmas, todos os povos. Há alegria por toda parte, há louvor, há celebração. Por quê? Porque Deus reina. O salmista olha além das fronteiras de Israel e enxerga algo grandioso. O Senhor não é apenas rei de uma nação. Ele é rei sobre toda a terra. Os governantes mudam, os impérios surgem e desaparecem, as gerações passam, mas Deus ele continua sentado em seu trono. E esse salmo nos lembra que o Senhor nunca perdeu o controle da história e nunca perderá. E do louvor nós passamos para a contemplação. No Salmo 48, o salmista volta os olhos para Jerusalém. Ele observa a cidade e se enche de gratidão. Não é a beleza dos muros que o impressiona, não são os palácios, não são as construções. O que torna Jerusalém especial é a presença de Deus. Ele lembra momentos em que reis inimigos se aproximaram para atacar a cidade. Tudo parecia ameaçador. Mas quando viram o agir do Senhor, ficaram apavorados e fugiram. Então o povo caminha pelas ruas e muralhas da cidade, relembrando tudo que Deus já fez. É como se estivessem ensinando as próximas gerações. Nunca esqueçam da fidelidade do Senhor. E o salmo termina com uma linda declaração: Este Deus é o nosso Deus para todo sempre. O Deus que cuidou deles continua cuidando de nós. E depois de falar sobre cidades, sobre reis e vitórias, o Salmo 49 nos leva para uma reflexão muito pessoal. O salmista chama ricos e pobres para ouvir a sua mensagem, porque ele quer falar sobre algo que ninguém consegue evitar: a morte.
Ele observa pessoas que confiam nas riquezas, pessoas que acreditam que dinheiro, poder e sucesso podem trazer segurança. Mas então ele lembra uma verdade que todos precisam ouvir. Nenhum ser humano consegue comprar sua própria vida, nenhuma riqueza pode impedir a chegada da morte. Os bens ficam, as propriedades ficam, os títulos ficam, mas todos os seres humanos um dia vão partir. E o salmista não está dizendo que possuir bens é errado, o problema é colocar confiança neles, porque aquilo que realmente importa não pode ser comprado. A comunhão com Deus, a salvação, a vida eterna, essas coisas têm valor muito maior do que qualquer tesouro terreno. E por isso, mesmo falando sobre a morte, ele termina com esperança. Aqueles que pertencem ao Senhor têm um Redentor e Deus não abandona os que confiam nele. E então chegamos ao Salmo 50. Aqui encontramos uma mudança importante porque pela primeira vez nós ouvimos a voz de Asaf. É um cenário impressionante, é como se um tribunal fosse montado. Deus parece como juiz de toda a terra. Ele chama seu povo para comparecer diante dele. Mas logo a gente percebe que o problema não era a falta de religião. O povo continuava oferecendo sacrifícios, continuava realizando cerimônias, continuava cumprindo tradições. Por fora parecia tudo certo, mas Deus vê o coração. E o Senhor deixa claro que não precisa de sacrifício deles, porque toda a criação já pertence a Ele, os animais pertencem a Ele, os montes pertencem a Ele, tudo pertence a Ele. O que Deus deseja não é uma religião vazia, Ele deseja relacionamento, deseja sinceridade, deseja gratidão, obediência, deseja um coração que realmente o ame. E então faz um convite cheio de graça. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que promessa maravilhosa! Porque quando a dor chegar, quando o medo aparecer, quando não soubermos o que fazer, nós podemos correr para Deus. Não porque nós somos perfeitos, mas porque Deus é misericordioso. E ao longo desses salmos, vemos Deus sendo revelado de formas tão maravilhosas. Ele é o nosso refúgio quando tudo parece desmoronar, Ele é o Rei soberano sobre todas as nações. Ele é o Deus fiel que habita com o seu povo. Ele é o Redentor que vale mais do que todas as riquezas deste mundo. Ele é o juiz justo que procura corações sinceros. E Jesus aparece de maneira linda em cada um deles. Ele é o nosso refúgio em meio às tempestades. Ele é o Rei dos Reis que governa para sempre. É a presença de Deus habitando entre os homens. É o Redentor que pagou o preço que jamais poderíamos pagar. Jesus é aquele que nos convida a viver uma fé verdadeira que nasce no coração e transforma toda a nossa vida. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor nos ajude a confiar nele quando tudo parecer instável. Que nos ajude a lembrar que nenhuma riqueza vale mais do que a sua presença. E a viver uma fé sincera, cheia de gratidão, de amor, de confiança no Deus que reina para sempre. Amém? Um grande abraço. Até amanhã.